Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha aqui a partir desse momento para mais uma aula de Direito Constitucional. Na aula passada, falamos da eficácia das normas do direito constitucional. Vimos que cada dispositivo, cada normativa que tem dentro da Constituição, ela tem um peso, ela tem uma norma, ela tem uma forma de ser aplicada. Hoje vamos estar estudando os princípios que norteiam a Constituição. E para poder entender melhor esses princípios, para poder compreender qual é a intenção principiológica da Constituição, vamos analisar aqui o artigo 1º da Constituição Federal. Acompanhe comigo a leitura do dispositivo. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Olha só, o que vimos, o que podemos tirar desse dispositivo? Olha só, o dispositivo traz os princípios, E o primeiro desses princípios é nada mais, nada menos que a soberania. Nosso país, ele é soberano. Então, é mais do que certo trazer logo na Constituição, logo no início da Constituição, essa afirmação: soberania. O que isso quer dizer? Mediante aos demais povos, o Brasil toma as suas próprias decisões. Ou seja, ele não está regido, ele não está controlado por nenhuma outra nação. Ela é independente, soberania, soberano, ele é dono das suas ideias. O segundo artigo fala da cidadania. A cidadania. O que é ser cidadão? Será que você é cidadão? Será que eu sou cidadão? Será que aquela pessoa menor de 18 anos é cidadão? Cuidado, nem sempre podemos afirmar que todos os integrantes de uma sociedade faz parte da cidadania social. Isso porque nem todos exercem os direitos políticos. Só é cidadão aquelas pessoas que exercem de fato os direitos políticos. Então, em uma sociedade, aquele menor de 18 anos não é ainda considerado cidadão. A partir do momento que essa pessoa começar a exercer os direitos políticos, será aí considerado cidadão. Então, um dos princípios é manter essa cidadania, é obrigar, é fazer com que todos participem ativamente da vida política do seu país, da sua nação. Dignidade da pessoa humana. Olha só, o que é isso? Quando se fala em dignidade da pessoa humana, certamente você vai pensar em direitos humanos, você já vai começar a pensar em direitos fundamentais. E você não está errado. É exatamente isso que a Constituição garante como princípio: dignidade da pessoa humana. Todos têm que ter. Quando eu falo todos, não estou falando apenas de cidadão, eu estou falando de todos. Todos os integrantes sociais têm que ter aí o mínimo para poder viver de forma digna. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Lembram que na aula passada eu tinha dito que você poderia ser o que você quiser? Então, essa aí são os valores de trabalho. Você pode escolher aquilo que você deve ser. Porém, tem que exigir, tem que cumprir, completar algumas normas, algumas regras. Mas é de livre iniciativa. Você pode ser aquilo que você desejar ser. O Estado, o governo não vai impedir. Muito pelo contrário, é garantido, é uma garantia constitucional. Mas para isso, você tem que completar, você tem que fazer acontecer que algumas exigências sejam atendidas. Então é necessário exigências. E o pluralismo político. Vocês devem estar cansados de ver na TV que existe hoje, no nosso país, vários partidos políticos, várias ideias políticas. Isso também é garantido, isso também é princípio da Constituição. Hoje, quanto mais partidos, quanto mais ideias diferentes de partidos políticos tiver, melhor.
né? Traz, olha só o tamanho do território do nosso país. O nosso país é muito grande. Imagina se, né, tivesse apenas um grupo que pensasse apenas de uma forma para todo o país. Olha como é diferente a diversidade lá do norte com do sul. Então, a pluralidade política enriquece a igualdade entre a nação brasileira por inteiro. Agora, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura dos objetivos. Falamos dos princípios constitucionais. Só que a Constituição por si só ela tem alguns objetivos. E quais são eles? Bom, eles estão previstos ali no artigo 3º da Constituição Federal. E eles falam o seguinte: artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os objetivos. E olha só, logo de cara você já percebe que existe um condão de igualdade. Ou seja, a Constituição procura trazer como objetivo trazer a igualdade para todos. Só que cuidado, a igualdade conforme os níveis de desigualdade. Porque eu não posso tratar, por exemplo, uma pessoa que é deficiente físico como uma pessoa que não é. Então, ou seja, existe desigualdades, mas nas medidas corretas. A Constituição busca trazer isso aí. Se você analisar aí, constituir uma sociedade justa e solidária. Igualdade para todos, justiça para todos, solidariedade para todos. 2. Garantir o desenvolvimento. Olha só, o nosso país, pelo tamanho continental que ele alcança, ele tem que buscar o desenvolvimento, seja ele financeiro, econômico, social, cultural. Quando se fala em desenvolvimento, é em todos os segmentos. Então, você que, ao analisar esses objetivos, vocês vão ver que a Constituição busca trazer não só o equilíbrio econômico, mas sim todo o tipo de desenvolvimento humano para um bem-estar social, né? E o terceiro, erradicar a pobreza, a marginalização. Sim, claro. Essa é a intenção de todos os povos. Ninguém quer viver na marginalidade, ninguém quer viver na pobreza. É razão, é vontade do povo em si que exista uma certa igualdade. Eu não estou falando para todos serem ricos, mas ter uma certa igualdade social, uma certa igualdade financeira, onde todos consigam viver bem e com dignidade. E o 4, fala exatamente sobre promover o bem-estar de todos. Ou seja, esses 4 incisos falam aí sobre igualdade, de formas diferenciadas, mas traz aí sempre a ideia de trazer a todos um sentimento de igualdade. Agora vamos analisar a atuação do Brasil no contexto internacional. Porque hoje a gente sabe que nenhum país, nenhuma sociedade, nenhum país soberano vive de forma isolada. Na verdade, a Constituição Federal prevê, ou seja, já estava prevendo lá em 1988, de que era necessário e de que é fundamentalmente necessário que o nosso país, assim como os demais países do mundo, se comunicam entre si. Só que essa comunicação, existe ali uma certa limitação. Existem algumas coisas aonde o nosso país propõe a fazer e também os outros países, as soberanias internacionais, também propõem a fazer com relação a nós. Então, olha só, vamos analisar aqui o parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata exatamente desse assunto. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo,
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Olha só, qual é a importância desse artigo 4º da Constituição? É trazer exatamente os parâmetros de atuação do Brasil mediante aos povos internacionais. E logo de cara você já percebe aí no inciso 1º a independência nacional. Ou seja, o nosso país é independente de qualquer situação. O Brasil não pode ceder a uma outra soberania, não pode, né, entregar a bandeira e falar desisto. Não, o país é independente, ele tem independência, ele tem o seu governo, ele tem a sua forma de governo, ele tem a sua nação, ele tem a sua terra, ele tem o seu povo, ele tem a sua estrutura política. E isso, né, é inviolável, né? Isso é o sintoma da independência. O inciso 2 fala exatamente da prevalência dos direitos humanos. Para que vocês possam ter uma ideia, essa questão de direitos humanos, ela não vem exclusivamente do nosso país. Ela não surgiu no nosso país. Ela tem um caráter internacional. Ou seja, né, o Brasil, a soberania brasileira, se propôs e se compromete a estar respeitando e estar aplicando, né, as razões de direitos humanos, que é o quê? Que é mundial, ou seja, é um padrão mínimo que tenta igualar aí, né, a boa convivência humana. Então o Brasil se comprometeu com isso. Então ele colocou aqui como um parâmetro de relação internacional, afirmando que, peraí, os direitos humanos, nós, da nação brasileira, nós, do Brasil, né, vamos estar aí cumprindo. E o 3, né, a autodeterminação dos povos. Bom, né, não precisa muito explicar esse termo. O que é autodeterminação? Isso significa que o Brasil ele é autodeterminado, ele tem as suas determinações próprias. Cuidado, só com uma coisa. Quando eu falo que ele tem determinações próprias, ele tem ideias próprias, ele tem razões próprias, eu não posso esquecer que eu, país soberano, me propus a estar obedecendo, a estar seguindo alguns parâmetros mínimos. Entre eles, direitos humanos, entre eles, né, a ideia da paz, entre eles, uma sociedade pacífica. Olha só, vocês podem perceber que o nosso país, ele não é um país de guerra, que vem desafiar outra soberania como armamento nuclear. Não. Na Constituição fala que no inciso 4º que a ideia é exatamente paz e soluções pacíficas. Essa é a melhor solução, essa é a melhor saída ao entender da nossa soberania. O país não quer entrar em guerra, ele quer dialogar, é um país de diálogo. Tanto que você não vê aí, né, o Brasil ameaçar uma outra soberania, o Brasil ameaçar uma outra entidade, propondo guerra por algum motivo, seja ele qual for. Isso não existe. O Brasil, o nosso país, é um país de características pacíficas, é um país de características buscando sempre a paz. O que é interessante falar aqui também é no parágrafo único, aonde eu vou até trazer novamente aqui o parágrafo único do artigo 4º para vocês, para que vocês possam ter uma ideia melhor daquilo que ele quer dizer. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Vocês lembram daquela ideia? Aliás, ela até existe hoje, né? A busca da igualdade, que está sendo trazida aqui no parágrafo único do artigo 4º, traz exatamente a ideia de uma nação latino-americana. O que isso quer dizer? Olha só, nação latino-americana. Vocês já ouviram falar do Mercosul. O Mercosul nada mais é do que uma integração mercantil, de mercado, do Brasil, né, Argentina, Uruguai, Paraguai, né, aqueles países que estão no lado sul do continente americano. E esse Mercosul,
esse trabalho realizado pelo Mercosul, essa união é justamente, né, a ideia proposta aqui no parágrafo 4º, no parágrafo único do artigo 4º. Formar o quê? Uma nação latino-americana. Formar uma nação única, aonde todos, não um único país, mas uma nação onde todos têm a mesma ideia de evolução. Na nossa próxima aula, vamos estar estudando então aí as garantias fundamentais, garantias e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Estudem e até a próxima aula. Tchau!